Bom, pessoal, vou retornar do ponto que a gente parou, que foi a definição da capilaridade, que foi o ponto que a gente parou na aula passada. A gente falou do que é tensão superficial, do que é capilaridade, como a capilaridade acontece nos corpos, na água e no vidro, por exemplo. Aí eu comparei com o mercúrio, definimos o que é adesão, o que é coesão, definimos, recapitulamos, né, revisamos a química lá do ensino médio, como é que a água tem sua estrutura molecular modificada quando ela está em uma interface com outro sólido e também com com as próprias moléculas, né, dela mesma. E aí a gente definiu o que é adesão, o que é coesão. Então, aqui só revisando que a formação aqui desse menisco capilar se dá por dois sistemas de força. A adesão provoca a união, né, entre a molécula do sólido, que nesse caso é o vidro, e a molécula de água. Aí eu tenho outra força que contrapõe a força da adesão, que é a coesão. Então, a adesão é a força água-sólido e a coesão vai arrastando as demais partículas, mas a coesão é a água com ela mesma. Então, com isso, a gente tem a formação, né, de uma tensão superficial, que é uma tensão que vai causar a ascensão desse fluido por entre os tubos capilares. No entanto, esses tubos capilares, eles, quando a gente vê na mecânica dos solos, eles são os vazios do solo. Aqui eu coloquei aqui só para vocês contextualizarem melhor que a capilaridade ocorre no transporte da seiva bruta das plantas, quando eu tenho gotas de chuva que ficam no para-brisa do carro e elas não escorrem por causa justamente dessa força de adesão que a água tem, né, com o sólido. Enfim, são alguns fenômenos que também explicam a capilaridade, sendo que aqui nós vamos ver na mecânica dos solos, né? Imaginem que eu tenho aqui esse frasco marronzinho, ele contém areia, e aí eu tive uma altura de ascensão igual a H1, onde esse H1 é a distância entre o nível do lençol freático, ou o nível da água, o nível da superfície líquida, e o menisco. Então, esse H é justamente essa altura de ascensão, certo? E a gente sabe que essa altura de ascensão nos solos, segundo Hazen, isso foi já na geotecnia, Hazen explicou numericamente como ocorre essa capilaridade, essa altura de ascensão é função do C, E e D10, onde D10 é o diâmetro efetivo, é o D 10%, o E é o índice de vazios, que a gente já conhece, e C é uma constante, isso é uma fórmula empírica. Essa constante varia de 10 a 50 milímetros quadrados. Então, essa é a equação que explica a altura de ascensão nos interstícios do solo, de modo que, na física, a gente também tem uma equação que explica esse fenômeno, que foi o que a gente viu na aula passada. A altura de ascensão vai ser 4T. Quem é T mesmo? Isso, tensão superficial. Exatamente. É a tensão superficial, o D, o diâmetro, e o gama da água. Então, a gente tem, portanto, que a altura de ascensão, HC, é proporcional ao inverso do diâmetro. Quanto menor o diâmetro, maior a altura de ascensão. Daí a gente viu a questão da tensão efetiva na zona capilar, a gente viu o princípio das tensões efetivas, a gente viu aqueles 3 casos, onde o primeiro caso eu estou com o sistema em repouso, no segundo caso eu tenho um peso, uma carga sobre as minhas partículas sólidas, que na analogia é uma esponja,
e no terceiro caso eu tive um aumento da superfície de água, que seria o mesmo em campo de eu aumentar a superfície do nível freático do solo. E aí a gente viu, para cada caso desse, como se comporta a poropressão, tensão efetiva e, consequentemente, tensão total. Então, o princípio das tensões efetivas diz que a tensão total do solo é igual à tensão efetiva, que é representado por sigma', mais poropressão, que também pode ser chamada de pressão neutra. São palavras sinônimos. Então, a gente chega, até aqui foi revisão, que a gente viu na aula passada, a partir daqui a gente tem já uma definição nova, né? A poropressão em uma camada de solo totalmente saturada vai ser igual a essa equação aqui. Isso aqui é um U. U é igual a, vejam que tem um sinal negativo, menos S sobre 100, ou seja, S, né, vezes gama da água, vezes H. Ou seja, a minha poropressão é função do grau de saturação e da altura de ascensão, ok? Se eu tenho um ponto acima do meu nível do lençol freático, eu deixo o sinal positivo, tá? Se eu tenho um ponto abaixo do meu lençol freático, eu uso negativo, menos por menos, vai ficar mais, poropressão positiva, ok? Até aí. Então, a gente tem aqui a equação que eu mostrei, equação empírica de Hazen. E aí, o que é que vocês percebem? Que quando eu tenho esse sistema aqui, esse menisco, que é a interface água-ar, né? Que é essa membrana, que a gente chama no meio científico de membrana contrátil, a gente vai ter o que a gente chama na geotecnia de coesão aparente das areias. Por que aparente? Porque essa coesão, ou seja, esse movimento, essa tensão que causa a maior aproximação das partículas, ele não é causado pela coesão que a gente viu anteriormente. Porque a coesão que a gente definiu anteriormente é uma coesão que tem a ver o que com as ligações, o que químicas, né? Com digamos, a relação dos íons, que essas partículas tendem a se juntar por dois motivos. A coesão, que é o que eu defini antes, essa água adesiva que fica aqui entre as partículas. E a gente tem também, quando forma-se essa membrana contrátil, a gente tem também uma tendência a haver um aumento dessa tensão efetiva. As partículas tendem a se juntar mais umas em relação às outras, mas isso não é causado pela coesão verdadeira que a gente conhece. Por isso que é chamada de coesão aparente, que é justamente o fenômeno que explica o motivo pelo qual a gente consegue fazer castelos de areia, lá na areia da praia. Quando a gente molha um pouco a areia, e a areia fica naquela situação em que ela nem está totalmente fluida e nem está totalmente seca, ela forma por entre os seus vazios essas membranas contráteis, de modo que as partículas vão tender a ficar mais coladinhas umas em relação às outras, e aí a gente consegue fazer um castelo de areia. Mas, se de repente você molhar aquele material, aí o seu castelo de areia vai todo por água abaixo. Por quê? Porque eu aumentei a quantidade de água dentro dos vazios, então eu reduzi a quantidade de membranas contráteis por entre os interstícios do meu solo e, consequentemente, eu destruí toda a coesão aparente que tinha. Por outro lado, também, se a minha areia secar, ela dificilmente vai ficar
erguida. Esse fenômeno ele acontece nas argilas também, mas nas areias ele é mais significativo porque a areia não tem a coesão verdadeira. Então a areia ela também tem mais facilidade de ser facilmente drenada ou de ser facilmente molhada, que a argila é mais difícil. Então esse fenômeno acontece nas argilas, mas não acontece de forma tão notória como acontece nas areias. Então, aqui é o esquema da nossa coesão aparente nas areias. Quando a areia está seca, a gente só tem o quê? Partículas sólidas e ar. Sem membrana contrátil, sem meniscos capilares, sem tensão superficial. Quando a gente vai molhando a areia, começa a formar justamente essa interface aqui, né? A tensão superficial do filme de água mantém os grãos juntinhos, aumenta um pouco essa tensão efetiva, essa tensão grão a grão. Quando a gente molha, aí eu retiro todas as membranas contráteis que tem no meu sistema, água, solo, ar, e, consequentemente, o meu castelo de areia se desfaz. Eu tiro a minha coesão aparente da areia, ok? Aqui só para explicar que acontece muito na prática, no nosso castelo de areia. Não sei se alguém já conseguiu construir. Quando vocês forem construir o castelo de areia, vocês lembrem da aula da professora aqui, viu? Por favor. Eu vi que em alguns taludes, essa coesão, ela aparente é responsável pelo seu equilíbrio, mais ou menos isso. Sim, a partir do momento que o solo está numa condição intermediária de saturação, ele tem essa resistência momentânea. Mas é uma resistência, como eu estou dizendo, completamente dependente da quantidade de água que tem nesse material. A partir do momento que ocorreu uma chuva nesse talude e eu ter uma saturação desse material, é igual o castelo de areia, se desfaz por completo. Assim como se eu tiver também uma escassez muito grande de água dos vazios, eu vou ter também uma redução da coesão aparente. Isso muitas vezes explica o comportamento de solos colapsíveis, né? Solos colapsíveis são solos que, quando eles têm sua umidade ou aumentada ou muito reduzida, ou seja, eles saem da condição intermediária de saturação, eles perdem um pouco a sua resistência ao cisalhamento. Exatamente. Quando o solo está numa condição, sei lá, de 50% de saturação, ele está estável, porque ele tem essa membrana contrátil nos vazios. A partir do momento que eu tenho ou um acréscimo ou um decréscimo muito grandes, aí eu causo uma redução na tensão efetiva, que é o nosso sigma-linha. Aí esse sigma-linha, como a gente viu, eu expliquei para vocês, é o sigma-linha que é o que é de fato explica a resistência dos solos, que a gente vai ver isso melhor lá na parte de resistência ao cisalhamento. Ok? A gente tem também problemas com relação à capilaridade, né? Muitas vezes a gente tem um lençol freático e, se o solo for muito fino, vai provocar uma ascensão dessa água para camadas que estejam acima desse lençol freático. Quando essa água sobe, dependendo do solo, se for, por exemplo, uma argila que esteja mole, essa água vai causar um problema de ruptura, né? No estrada, por exemplo, num aterro que esteja sendo compactado, vai reduzir a resistência dele, porque a gente viu na parte de compactação que, se eu aumentar demais a umidade, essas partículas elas vão começar a ficar deslizando demais umas sobre as outras, então eu vou reduzir a densidade do material, que é representado pela massa específica aparente seca, né? Então, do mesmo jeito, aqui nas estradas, se eu tiver um lençol freático e essa água capilar subir e for de encontro com a camada pouco resistente, eu vou ter problemas. Se eu estiver compactando um aterro também sobre um nível de lençol freático, que essa água subir muito, pode ser que eu tenha uma redução da resistência do aterro que eu compactei. O rebaixamento do lençol freático também ter
vai ter uma implicação, porque quando a gente reduz o lençol freático, aquela camada que estava até então é, mais ou menos saturada, ela pode ficar seca, né? Porque rebaixou. E aí eu posso ter também uma redução significante da minha resistência. Então, aqui, esse é o último exemplo, né? A gente tem um exemplo aqui na pavimentação, a capilaridade que ocorre, a gente vê muito isso em estradas, acho que vocês já devem ter visto muito, muito, muito esse fenômeno aí que acontece. O pavimento asfáltico, ele apresenta uma superfície trincada devido à fadiga do revestimento. Isso aí é específico, é uma propriedade específica dos materiais betuminosos, que devem ter essa capacidade de fadiga. E aí provocada pela ação do tráfego, né, que é aquela questão das cargas dinâmicas, e aí a água livre que está na estrutura do pavimento, que vem sobre a questão do capilar, que vem sobre essa força capilar, combinando com essa solicitação isso é uma coisa que vocês vão ver lá na disciplina de, acho que análise 2, né? Que são as sobrecargas dinâmicas. Então, isso vai provocar um esforço que vai causar essas trincas no pavimento asfáltico. E também falta de revestimento no acostamento vai causar a infiltração da água no terreno. Então, essa água, eu vou ter precipitação aqui, eu vou ter chuvas. Esse meu solo vai drenar essa água, vai infiltrar, vai lá para baixo, mas essa água que está embaixo, ela sobe pelo fenômeno da capilaridade. E o que acaba é que eu vou ter uma superfície trincada. Como garantir a vida útil? Que material? Porque vida útil de que material? Porque assim, se a gente está falando de pavimento, a gente está falando de várias camadas, né? São quase 5 camadas do solo. Depende do solo, porque tem o solo do subleito, tem um solo do subleito, né? Tem vários solos. Se a gente está falando do solo do talude, seria ideal, se for um talude muito inclinado, colocar uma superfície revestida por alguma cortina ou alguma lona, alguma coisa que proteja, reduza um pouco a infiltração da água nesse solo, de modo que o lençol freático não fique tão alto e a capilaridade também não acenda. Aqui provavelmente tem um lençol freático abaixo que está numa distância que permite com que essa água capilar fique em contato com o material betuminoso. Esse material betuminoso com a água acaba que ele não fica com a resistência à fadiga que a gente espera. Pronto. Vamos aqui resolver uma questão. Aqui nós temos um subsolo, onde eu tenho aqui, gente, uma camada de areia que está entre H1 e H2. No entanto, eu tenho um lençol freático aqui, bem nesse ponto C, ok? E aí essa areia que está do ponto C aqui, que vai até o ponto B, ela está úmida. Do ponto A ao ponto B, ela está seca. Do ponto C ao ponto D, é uma camada de argila que está, logicamente, saturada, porque ela está abaixo do NA, do nível da água, e abaixo eu tenho uma camada de rocha impermeável. Os dados dos índices físicos da areia seca é γS, 26,5,
e índice de vazio 0,5. Os dados da areia em estado úmido são gama S 26,5, porque é o mesmo solo. Índice de vazios é 0,5, ou seja, o volume de vazios da areia não mudou. Só esse vazio ele passa a ser preenchido mais por água do que por ar. E o S, que é o grau de saturação, 50%. Temos o lençol freático e logo abaixo nós temos uma camada de argila com umidade 12% e um gama-S de 27,1 quilonewtons por metro cúbico, que é a massa, é o peso específico dos grãos, como a gente já sabe. Eu dei aqui que nossas alturas, né? H1 1,83, H2 0,91, H3 1,83 também. E aí a gente vai fazer a relação entre a variação de poropressão e da tensão efetiva, são essas duas letrinhas aqui, com a profundidade.